O deserto não é o meu lugar. Definitivamente, nós estamos crendo e recebendo que o deserto não é lugar para o Filho de Deus. Diga, deserto é um lugar de passagem. Diga, não é lugar de fixação. Muito bem. Para nós, entendemos que isto é real. Embora alguns irmãos hebreus no passado tenham achado que eles iriam morrer no deserto. E algumas gerações morreram realmente no deserto. Mas nós vamos seguir porque Deus não quer ninguém morrendo no deserto. Deus quer todo o seu povo atravessando o deserto e todo mundo adentrando a Canaã, porque esta é a promessa consumada na cruz do Calvário. Amém? Então, diz em Números 23:19, a igreja já decorou, tem usado este texto nas 7 mensagens sobre o deserto não é o meu lugar, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido que nós chegaríamos a Canaã, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Diga, Deus não mente. Diga, ele disse e eu creio. Diga, eu vou para Canaã. Muito bem. Eu sei que alguns podem já ter chegado a Canaã, mas nós estamos aqui também com essa série de mensagens fazendo profilaxia. O que é isso? Nós estamos aqui preventivamente ensinando o que é Canaã. E nós ainda estamos em Gilgal, é a travessia do Jordão, é o primeiro acampamento depois do Jordão, já é a terra prometida, mas eu não vou parar a mensagem em Gilgal. Deus colocou no meu coração que é necessário ensinar ao povo de Deus viver em Canaã. Como viver em Canaã? Porque Canaã é uma terra para ser conquistada. Tem conquistas e conquistas que nós nem imaginamos ainda. Então, nós precisamos aprender em cada local. Para nós não é necessariamente um local físico, mas em cada local espiritual, em cada status espiritual em que a gente se encontre na vida, nós precisamos aprender como viver esses estágios e como ir adiante. Tá bem? Então, vamos orar. Deus quer revelar mais para nós. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, toda honra, toda glória são tuas, Jesus, e nós aqui nos submetemos agora ao mover do teu Espírito Santo, à revelação, nós nos submetemos à autoridade da tua palavra, ao ensinamento da Bíblia, Jesus, porque o deserto não é o nosso lugar, o deserto é um lugar de passagem, Jesus, e nós vamos para a terra de Canaã. A terra prometida existe, a terra prometida é real. Ó Deus, a terra do mais que suficiente foi consumada na cruz do Calvário. E viver, ó Deus, menos que isso, numa condição inferior, é contrariar a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Jesus, independentemente de onde espiritualmente cada um esteja aqui, ó Deus, já potencialmente o Senhor nos levou a Canaã, mas nós precisamos aprender, Pai, que a nossa vida, ela passa por estágios, e nós vamos, Pai, desenvolver bem a nossa vida em cada estágio, até usufruirmos da plenitude da tua bênção. Assim nós recebemos em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, o deserto não é o seu lugar. Muito obrigada, viu, Tiago? Glória a Deus. Não é. Não é. Muito bem. Amados, eu tenho aqui batido numa tecla divina, que é a seguinte: se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, nós não conseguimos ir para frente. A nossa cabeça, ela precisa estar preparada, os nossos pensamentos precisam estar preparados para aquilo que Deus quer manifestar. Eu não posso conceber o que Deus tem em Canaã se eu só conheço o Egito e se eu só penso no Egito. Eu não posso conceber o que Deus tem lá na terra prometida se eu só penso no deserto, se eu só conheço o deserto. Então, ainda que alguns não conheçam Canaã,
só conheçam o Egito, porque de lá vieram, o deserto, porque lá estiveram um tempo da vida, até o Jordão, quem sabe, na travessia, nós precisamos moldar os nossos pensamentos ao grande de Deus. Se Deus está dizendo que vai nos levar para Canaã, então, por favor, parem de pensar com a mente do mundo, parem de pensar com a mente de quem viveu o tempo no deserto, ou de quem esteve nas últimas dificuldades da travessia do Jordão. Nós temos que nos abrir. Nós temos que crer. As promessas de Deus para Canaã são muito grandes. E nós temos a dificuldade de achar que elas são para nós. Nós começamos a dizer, é muita areia para o meu caminhão. Não, isso é demais para mim. Quem sou eu? Olha para mim, olha de onde eu vim. Amado, se você pensar de onde você veio, você vai estar com a mentalidade do Egito. Se você pensar o que você já passou na vida de dificuldade, você vai estar com a mentalidade do deserto. Então, não fique pensando em quem você foi, de onde você veio, qual a sua origem, sabe, as coisas que já lhe sucederam de ruim, mas você tem que se abrir para algo que você nunca experimentou, para algo que você nunca viu, para algo que você nunca vivenciou, porque é isso que Deus tem em Canaã. É algo maior, é algo grande. Amém? Então, mentalidades precisam ser mudadas com urgência. Deus tem aqui, através de muitos anos, logicamente, e agora focando especificamente essa transição de vida, desde a nossa saída do mundo, o Senhor está nos preparando, Ele tem nos preparado aqui, Ele está nos capacitando a mim e a você, para que a gente rompa limites. O Senhor quer que você rompa os seus limites, que você rompa limites mentais, limites emocionais, limites físicos, limites financeiros, limites intelectuais. Rompa esses limites para que você vá para onde Deus deseja lhe levar. Amém? Então, vamos lá colocar no telão, porque existe um caminho entre onde você está hoje, seja o comecinho do deserto, o meio do deserto, o final do seu deserto, seja ali antes nas margens antes da travessia do Jordão, seja atravessando o Jordão, seja no primeiro acampamento depois da travessia em Gilgal, mas existe um caminho, mesmo que você já esteja em Canaã, existe um caminho entre onde você está hoje e a promessa. E é impossível chegar ao destino final sem passar por esse caminho. E esse caminho é o total cumprimento da vontade de Deus. Então, é vontade de Deus que a gente passe por todas essas etapas, por todos esses estágios. Amém? Muitos crentes têm feito do deserto o seu estilo de vida. Deserto não é para ser estilo de vida para ninguém. Canaã é o nosso estilo de vida. A terra prometida vai ser o nosso estilo de vida para sempre, não é? E às vezes a pessoa, ela acaba se submetendo àquela vida dura, aquela vida seca, aquela vida esturricada, eu quero dizer, sem vida, sem brilho, né? Do deserto. Tem se adaptado ao apenas suficiente, aquilo que Deus faz chegar para a pessoa viver. Mas a minha pergunta, eu vou fazer essa pergunta para sempre. Por que ficar no deserto se nós temos uma Canaã para conquistar? Por que ficar à beira do Jordão se nós temos uma travessia para fazer em um local maravilhoso de descanso e de desfrute? Para que ficar ali gemendo, chorando, resmungando, murmurando, se o que Deus tem para nós é celebração, festa, abundância, né, regozijo, testemunho de vida? Então, nós vamos para as conquistas. Amém? Diga, eu vou para as conquistas. Eu estou fazendo só um repasse. Ponto número 1, nós já estudamos bastante sobre o Jordão. Quero dizer a todos que, se alguém perdeu uma das mensagens, está tudo na nossa página, cristovive.com.br, e também em CD e DVD em nossa livraria disponível. Por isso que eu não vou entrar especificamente, que já vimos bastante. Lembrando apenas que o Jordão significa os últimos obstáculos da vida antes da conquista do mais que suficiente. Então, o Jordão ainda é o obstáculo. E muitas pessoas não entendem que depois de atravessarem momentos difíceis, chegam num momento que ela diz, agora está mais difícil do que nunca. Provavelmente, esse mais difícil do que nunca é o Jordão. Você está prestes a passar para Canaã. Só que esse mais difícil são os últimos obstáculos, as coisas mais difíceis que você vai ter que superar, ok? O povo de Deus, no passado, eles teriam que estar santificados para esse evento. Então, para atravessar o Jordão e ir para a terra prometida, precisa de santidade.
Então, agora nós vamos começar aqui a focar aquilo que é necessário para estar do lado de lá. Se não houver santificação, fica-se o tempo maior no deserto. Se não houver vida com Deus, se não houver vida de regeneração, uma vida de conversão legítima, se não houver uma vida santa, fica-se um tempo maior ainda no deserto, às margens até do Jordão, mas não se passa para o lado de lá. Não tem jeito. Sem santificação, diz a palavra do apóstolo Paulo, ninguém verá o Senhor. Então, o povo tinha que estar santificado para esse evento da travessia para a terra prometida. Por quê? Porque eles iriam para um estágio diferenciado, o estágio do mais que suficiente. Para alguém ir para o estágio do mais que suficiente, precisa de santidade. Santidade evidenciada, não é a santidade que já foi imputada por graça no nosso espírito. Todo crente foi feito santo por Jesus, porque o santo habita em nós. Então, ele já nos santificou, o espírito. Mas nós precisamos ver a santidade que ele imputou no espírito manifesta nas nossas atitudes, palavras. Então, pessoas que não têm palavreado santo, pessoas que não têm atitudes santas, ficam mais tempo no deserto, simples assim. A gente não vai aqui fazer rodeio, fazer de conta que está todo mundo em Canaã e não está ninguém em Canaã, entendeu? Então a gente tem que se situar para quê? Para a gente, com maturidade, olhar para nós, não olhar para a vida do irmão, olhar para a vida de outra pessoa, olhar para nós e falar, onde é que eu estou? Como é que eu falo? Como é que é a minha vida na minha casa? Como é que são os meus negócios? Eu sou a mesma pessoa em todos os lugares? Ou eu tenho um procedimento na casa de Deus, quando eu estou com os líderes, e um outro quando eu estou no mundo, ou um outro quando eu estou trabalhando? Então, assim, isto aqui não pode acontecer. Dualidade, duas caras, duas posturas, dois tipos de negociações. Não pode existir. Porque sem santificação, ninguém passa para o outro lado do Jordão, que é a terra do mais que suficiente, ok? Então, para ir para a terra prometida, é necessário, para esse tipo de vida, maturidade espiritual e santidade de vida. Então, diga, na terra prometida, é necessário maturidade espiritual e santidade de vida. Amados, nós não podemos brincar com Deus, achando que, é graça, Deus vai levar a todos. Não vai, amados. Nós temos que entender que Deus já faz a graça de Deus se manifestar com apenas o suficiente no deserto. Nada vai faltar no deserto. Mas para ir para o mais que suficiente, ele colocou regras, ele colocou princípios, ok? Muito bem. Vamos aqui, todos nós, pela fé, crermos que atravessamos o Jordão. As últimas dificuldades foram vencidas e nós chegamos à outra margem. Estamos já na terra prometida. E agora nós temos um tempo de acampamento, espiritualmente falando, em Gilgal. Diga, Gilgal. Não é a mistura dos dois cantores da música popular. É um nome de uma terra, Gilgal. Tudo junto, ok? Muito bem. Então, o que é Gilgal, ou o que foi Gilgal no passado? Foi o lugar onde, pela primeira vez, acamparam os israelitas, depois deles terem atravessado o rio Jordão. Em Gilgal, foram ali levantadas aquelas 12 pedras que eles tiveram que tirar do rio, segundo Deus havia mandado a Josué, para construírem ali um altar, o primeiro altar de conquista da terra prometida, ok? E também em Gilgal foram circuncidados aqueles que tinham nascido no deserto. Então, ali aconteceram muitas coisas. Em Gilgal também, pela primeira vez, se celebrou a Páscoa na terra de Canaã. Deus disse, desde a saída do Egito, que todo ano eles celebrariam a Páscoa, lembrando-se da libertação da escravidão. E eles fizeram isso durante todos os 40 anos no deserto. Mas, agora acontecia uma Páscoa de celebração, uma Páscoa verdadeiramente feliz, porque eles já estavam na terra de Canaã. Amém? E nesse lugar, nesse acampamento em Gilgal, permaneceu o quartel-general do povo de Israel no início de todas as conquistas. Aquele primeiro grupo que se organizou para conquistar, e a primeira conquista foi Jericó, depois a gente vai entender. Gilgal está em paralelo a Jericó,
distante de 2 quilômetros mais ou menos, tá? Então é dali que eles vão fazer estratégias para conquista de Jericó, que você conhece a história tão bem, todos nós, de circular os muros 7 vezes, os muros ruíram e etc, eles tomaram a cidade. Gilgal, então, foi um local estratégico para as operações militares que Josué usou durante várias conquistas de Canaã. Depois, quando eles precisavam ir mais longe, eles tiveram que mudar o acampamento. Vamos ver Josué 4, 19 a 24, que diz: Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Essa coluna era um altar. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos. Versículo 24 diz: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Você precisa ter esse sentimento no seu coração. A mão do Senhor é forte, e é essa mão forte do Senhor que vai levar você para o outro lado do rio Jordão, que vai levar você àquilo que você vai desfrutar da parte do Senhor, que é sua herança. Amém? E todos os povos da terra, aqui, amados, todas as pessoas que conhecem você, sejam elas cristãs ou não, todas essas pessoas vão conhecer, elas vão tomar conhecimento de uma nova, de um novo estágio na sua vida, de uma nova estatura na sua vida, de uma nova posição espiritual. E todos vão saber que não foi a sua força, mas a força do Senhor que fez isso na sua vida. Haverá testemunho disso, amém? E aí nós temeremos o Senhor todos os dias, porque nós sabemos do que Deus é capaz e do que Ele foi capaz de fazer quando nós estivermos onde estaremos. Amém? Então, existe um lugar na sua vida e na minha vida de renovação. Existe um lugar de colheitas, um lugar de abundância de Deus. Mas a gente precisa ter, todos nós, a consciência de que o Egito, o deserto e o Jordão devem ficar para trás em nossas vidas. Então diga, o Egito, o deserto e o Jordão tem que ficar para trás. Muito bem. Então, isso aqui é fundamental. A gente deve, com persistência, fazer o nosso esforço para alcançar a terra prometida. Esteja você onde estiver. Estou no deserto, bispa. Esforce-se. Você tem que alcançar a terra prometida. Bispo, eu sinto que, pelo tamanho das dificuldades, são as maiores que eu já vivi. Eu estou à beira do Jordão. Esforce-se para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Bispa, eu estou no meio do Jordão, vendo o milagre de Deus, as coisas estão acontecendo, eu estou extasiada, porque o rio se abriu, eu estou passando em seco, há milagres acontecendo. Não é o fim, é apenas o começo de um novo estágio que Deus está lhe levando. Não pare de caminhar no meio do Jordão, ainda que você esteja vendo milagres para a direita, milagres para a esquerda, manifestações gloriosas do Senhor, é mais o que Deus tem, não é no meio do Jordão. No meio do Jordão você vê um milagre, porque Deus está operando onde estão as maiores dificuldades. Ele começa a abrir o céu, abrir o mar, abrir o rio, começa a fazer coisas. Mas é do outro lado que está o que você jamais imaginou que fosse receber de Deus. Amém? Então não pode parar, você tem que ir adiante. Ponto número 3. Em Gilgal aprendemos lições maravilhosas. E eu aqui, na quinta-feira passada, falei de 2 delas. Vamos só recordar. Número 1. Em Gilgal aprendemos que Deus quer nos fazer livres dos fardos pesados do Egito. Então, em Gilgal, não tem mais fardo do mundo. Em Gilgal, não tem mais fardo do pecado, o fardo, porque o diabo. Mas o diabo já ficou lá no Egito. Não tem mais história com o diabo, não tem mais história com macumba, não tem mais história. Os fardos pesados, porque tem que pagar o preço. Não, amado, não tem que pagar mais preço algum. Jesus já pagou o preço, pôs você lá na terra prometida e você está no primeiro acampamento dentro da terra prometida. Então, você tem que entender isso. O Senhor quer que você aprenda.
Você já está livre dos fardos pesados do Egito, também do sofrimento humilhante do deserto. Deserto ficou para trás. Se você tem consciência, Deus lhe revela, e você tem sinais evidentes que você chegou a Gilgal, você não pode ficar achando que de novo vai ter escassez, que vai ter sol suficiente. Não, porque aquele sofrimento humilhante do deserto tem que ficar para trás. E também o desnível acentuado do Jordão. Ou seja, os últimos acontecimentos trágicos da nossa vida e que foram superados por nós, também não podem ficar ali sendo remoídos. Tudo isso tem que ficar para trás. Amém? Segunda lição que o Senhor quer que a gente aprenda em Gilgal, é que Deus age à medida que avançamos rumo às suas promessas. Então assim, deixa eu explicar para você. No deserto é assim. Primeiro, a coluna. Ela está ali, guiando o povo. Então nós vamos nessa direção. Entenderam? Agora tem o fogo. Ou tem a nuvem de dia. A nuvem está para lá. Então Deus quer que a gente vá naquela direção. Ok? Agora, de manhã, eu saí da minha tenda e já tem maná que caiu do céu. Eu vou e apanho o maná e o Senhor quer que eu me alimente. É a provisão diária. Qual é a diferença de Gilgal? Em Gilgal, você avança sem coluna de fogo, você avança sem a nuvem e você avança sem dependência do maná. Você avança porque tudo isso automaticamente era as coisas do deserto. Agora o Senhor tem isto tudo como provisão diária, seu direito, tudo manifestado. Então quando você vai fazendo a vontade de Deus, agora não é eu dependo da nuvem para eu andar. Não, eu não dependo de nuvem, eu não dependo de fogo, eu não dependo de maná. Eu faço a vontade de Deus incondicionalmente. Eu creio na palavra que Deus empenhou e eu vou caminhando e Deus vai provendo, e Deus vai abrindo, e Deus vai manifestando, e Deus vai me guiando, e Deus vai me surpreendendo a cada passo que eu dou. Os irmãos estão entendendo a diferença? É em Gilgal, só em Gilgal para frente que se vive por fé. No deserto, não precisa viver por fé. No deserto, é o tempo em que nós precisamos ver coisas. Ai Deus, cadê a água? Pá, sai a água. Cadê a comida? Caiu a comida. Eu preciso ver as coisas para acreditar. Como é que a gente vai atravessar? Moisés, põe aí o cajado, põe o pé, o mar vai se abrir. Sim, o mar se abriu, vamos passar. Em Gilgal não, vai embora, que se tiver mar vai se abrir, que se tiver rio vai se abrir, que se tiver fome vai chegar. Não tem mais a mentalidade, e agora? Em Gilgal muda a mentalidade. Em Gilgal não se tem mais preocupações com o dia a dia, com a provisão. Que preocupações nós teremos em Gilgal? Preocupações de conquistadores. São muito diferentes. Como é que eu vou lá? Não é o que eu vou ter aqui. Aqui eu vou ter. Por isso que eu estou dizendo que em Gilgal é muita maturidade espiritual. Em Gilgal já se tem deixado a criancice e o será? Ou não é para mim? Ou e se falhar, e se não tiver, isso já ficou para trás. Quem está em Gilgal, tenha certeza que está em Gilgal, porque não se preocupa mais com o que havemos de beber, ou de comer, ou de vestir, ou de pagar. Realmente essa palavra já se internalizou, já é experiência de vida, porque se eles em 40 anos viram Deus não falhar nenhum dia, eles não tinham o direito de chegar em Gilgal e ver tudo o que eles viram, e o milagre acontecer, e lá ficar duvidando de Deus. Agora, nossas preocupações, eu não quero usar preocupações, mas as nossas, como eu vou dizer, a nossa mente, o nosso mover, a nossa motivação, agora é conquista, é ir dali para frente. O que é que Deus tem para mim de grande, de maior, de novo? Mas não, será que eu vou pagar? Será que vai dar? Será? Se há um será, ainda há carne, porque há dúvida. E se há carne, ainda não se tem a maturidade para se estar em Gilgal. Ainda se está antes do Jordão. Quem está entendendo? Isso tudo aqui são características que fazem parte de um termômetro da vida espiritual. Tá? É muito fácil de a gente saber realmente quem nós somos e onde nós estamos. Tá? Se Deus empenhou uma palavra, se Ele diz, olha... E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Amados, em Gilgal eu não fico. E se não suprir? Em Gilgal
não tem mais nenhum questionamento sobre nenhuma promessa de Deus. Eu cumpro o que Deus diz, vai, eu vou. Eu não fico, mas e se não der? Deus diz, faz, mas e se não for? Mas e se a pessoa... Não tem mais. Eu vou e faço. Eu vou e realizo. Eu vou e obedeço. Porque eu sei que agora é outro nível de vida com Deus. Amém? Muito bem. Número 3. Em Gilgal aprendemos que devemos quebrar nossa resistência e oposição. Amados, em Gilgal a gente está quebradinho. Porque o deserto é para quebrar. Então, assim, se alguém ainda não tiver quebradinho, ouça, olha, não vai embora da igreja, fique triste com a bispa. Bispa, não. Deixa eu lhe ensinar. Nós somos uma igreja de conhecimento. Então, se alguém ainda não está quebradinho na carne, sabe? Se alguém ainda faz oposição a Deus, à obra de Deus, de alguma forma, vai ficar um tempinho no deserto, para ser quebradinho. Para entender que vai para o lado de lá, vai macio, vai molinho, sabe? Vai moidinho, ok? Então, a gente quebra a nossa resistência, a nossa oposição. Abandonar tudo que nos escraviza em favor de uma obra maior que Deus quer realizar através de nós. Então, sei lá, cheguei em Gilgal e eu percebo que tem algo que ainda me segura, que me escraviza, alguma coisa que pode me prender, é ali que definitivamente eu tiro isso da minha vida. Não dá para ir para as grandes conquistas. O problema é que tem gente que chega em Gilgal e diz, tá bom, porque agora eu saí do deserto, mas não conquista mais nada na vida, porque ainda fica com algumas dependências, algumas mentalidades estranhas, se submetendo a algumas carnalidades, não vai avançar, vai ficar da outra margem do rio, como se estivesse do outro lado. É isso em outras palavras, tá? Está no meio do povo que vai conquistar, mas não é um conquistador. Eu já vi isso aqui dentro. Gente no nosso meio, no meio de um povo que vai conquistar, que anda, mas não conquista. É estacionado na vida. E fica ali. Mas eu estou com eles em Gilgal. Você só está com, mas você não é alguém que está na condição de conquistar coisas grandes. Porque você ainda tem a mente do passado, sua carnona de vez em quando ainda se infla, porque não é porque a gente foi para Gilgal que não tem mais carne. A gente vai ter carne em Gilgal e a gente vai ter carne em Canaã. A maneira como nós subjugamos a nossa carne agora é diferente. O poder e a autoridade, a experiência que nós temos de ter passado tantos desertos, agora nos faz realmente botar as barbas de molho e falar, ô carninha, fica na tua. Fica na tua. Entenderam? Aí é outra história, não é? Então, tudo que nos escraviza em favor de uma obra maior que Deus quer realizar através de nós. Gilgal é também o lugar do recomeço com Deus. Então, se a gente chega em Gilgal, a gente tem que fazer, sabe aquele balanço geral? Sabe aquilo? Opa, agora eu estou na posição de maturidade, agora eu vou para grandes conquistas da minha vida com Deus, da minha vida espiritual, da minha vida pessoal, da minha vida familiar, da minha vida, seja lá, profissional, financeira, ministerial. Agora eu vou para o grande. Então, eu preciso ter um recomeço em Gilgal. Zerar tudo. Sabe o que é zerar tudo? Zerar tudo com Deus, zerar tudo com pessoas, zerar tudo na nossa casa, zerar tudo com o passado, zerar tudo. Zerar tudo com a parte financeira, com a vida profissional. A gente precisa de uma... Tá bom? Muito bem. Então, ponto 4. Agora é o segredo de Gilgal. Em Gilgal, é necessário tratar com a carne. Então, volto a dizer. Não é porque se chega na terra prometida que a carne ficou lá no... Ah, que bom se fosse, né? A carne ficava lá atrás do Jordão. Quando as águas do Jordão voltaram, a carne se afogou. Não, a carne foi com a gente. Percebem o perigo? É outro nível espiritual, mas a carne está lá. A desgranhuda, a marvada, ela está lá. E os nossos problemas todos, sempre foram e sempre serão a nossa carne. Estão nela, procedem dela. Então, eu posso chegar a Canaã, sim, com uma carne subjugada e mantê-la subjugada. E ir para as conquistas, para o que Deus tem para mim. Mas eu posso chegar lá e começar a relaxar.
Então, em Gilgal, há necessidade, para aquilo que está para acontecer, de eu tratar com a minha carne. Porque eu não posso tratar com a sua, tenho que tratar com a minha. Ok? Então, nós vamos tratar com a carne. A palavra Gilgal também, na sua etimologia hebraica, ela significa, para os irmãos entenderem, removido. Então, em Gilgal, tem que haver uma remoção do lixo. Uma remoção da carnalidade. A carne não sai, mas a carnalidade pode sair. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então vamos lá. Josué 5, 1 em diante. Vamos ver o que acontece agora. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão. Agora, quem são os reis dos amorreus? Quem são os amorreus? Amorreus são aqueles povos, filhos da perdição, iníquos, ímpios. Não são povos do Senhor, que se apossaram de Canaã, daquela terra que era de Abraão, daquela terra que era da descendência. Eles foram para o Egito e ficaram lá 430 anos. Povos tomaram posse daquilo que era do povo de Deus. Então, o que aconteceu? Quando eles passaram o Jordão, bispo, o que vem agora? Vem uma encrenca das boas, mas agora não é encrenca para sobreviver, não é guerra de sobrevivência, agora é guerra de conquista. Sabe você vai entender, sabe quando você tem uma luta no seu emprego, tipo para sobreviver? Para não perder aquele lugar, para não perder aquele espaço, para não perder aquele salário, para não perder aquela posição. Isso é deserto. Mas sabe quando você tem uma guerra no seu local de trabalho, no seu emprego, para você conquistar uma posição maior, para você ir além, para uma promoção, para um aumento de salário, para uma evolução, ou para ir dali para um lugar maior? São coisas diferentes. São lutas diferentes. Então, uma coisa é lutar para sobreviver, outra coisa é lutar para conquistar. No deserto, a luta é para sobrevivência. Em Canaã, a luta é para conquista. Estamos entendendo? Amém? Então, todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, do ocidente ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, igual, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Preste atenção. Quando a gente está espiritualmente do lado de Canaã, da terra prometida, as pessoas começam a ter medo de nós. No deserto, nós é que temos medo das pessoas. No deserto, ai, me olhou assim, ai, vai me mandar embora, ai, meu Deus, ai, eu vou perder, ai, a pessoa, acho que está puxando meu cabelo, é deserto. O que acontece em Canaã? Existe gente brava, feroz, que quer te matar, te engolir, para que você não pegue o que é seu. Só que agora, eles é que têm medo de perder. Eles é que têm medo de nós, porque Deus coloca no coração que ali está um filho de Deus, Deus manifesta uma unção, um poder, uma glória, uma autoridade, a autoridade e o poder de Jesus, a unção de Cristo que está em nós, e nós infundimos medo nas pessoas. Então, ouça, diante dos filhos de Israel, até que passaram, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Eles não sossegaram mais, porque agora tinha um povo, olha, amado, e quem era aquele povo? Um povo que andou pelo deserto 40 anos, dava medo? Aí tem um milagre, tem um mistério. Vamos continuar. Diz o 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, olha o que o Senhor começa a dizer. Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. O Senhor diz, seguinte, tem um povo aí que já sabe da presença de vocês. Vai ter guerra. Vocês vão para conquistas. Mas não dá para ir para conquista sujo. Não dá para ir para conquista na carne. Então, faz faquinhas de pedra, que nós vamos fazer circuncisão. Para os judeus, você sabe o que era? Limpar o prepúcio, cortar a pele.
Para nós o que é? Limpar o coração, limpar o interior. Para ir para as conquistas, para as pessoas tremerem diante de você, da tua família, do povo de Deus, tem que haver limpeza interior, que se chama santidade. Tá? Versículo 3. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Continua. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Imagina, ele está com uma geração de jovens. Porque os velhos, naqueles 40 anos que saíram do Egito, morreram tudo. E agora? 5. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Quer dizer, quem saiu do Egito estava circuncidado, porque teve que fazer a circuncisão antes de sair. Mas nenhum deles que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor. Olha só, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. O Senhor prometeu sob juramento, mas quando eles foram rebeldes e desobedientes, o Senhor prometeu que eles não iam entrar. E agora? Versículo 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Versículo 8. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam, porque tinha um tempo de resguardo, era uma cirurgia, lógico. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, a vergonha, a humilhação do mundo, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Removeu a humilhação. Então, quando nós nos santificamos, automaticamente é removida toda a humilhação da nossa vida. Nós estamos em outro patamar. A humilhação que passamos em todo o nosso passado cessa ali, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós não temos aqui tempo para isso, mas se você quiser ler todo o capítulo 5 de Josué, você vai ver que a partir desse capítulo, aquela geração dos filhos de Israel, que inicialmente saiu do Egito, foi toda circuncidada. Eles estavam entrando em Canaã, e logo eles herdariam a sua herança, né, aquilo que Deus tinha prometido. Mas antes, a velha carne deveria ser removida, para que os filhos de Israel pudessem ter uma chance de desfrutar de uma nova vida. Então, Canaã exige novidade de vida mesmo. Nada de velho, nada de carne, nada da maneira antiga de ser, de agir, de falar, tudo novo. Amém? Você vai ver que a partir desses conhecimentos, esse final de ano, 2018, nós vamos, amados, conquistar o que jamais essa igreja conquistou em 22 anos. Sabe por quê? Porque nós estamos com mais experiência e nós estamos entendendo o que é necessário para as grandes conquistas. Não tem mais bobeirinha de carne. Ah, não me olhou, não me cumprimentou, fique no deserto, porque eu estou em Canaã e eu vou conquistar. Ah, não gostei, não gostou, fique aí no seu deserto, porque nós vamos conquistar. Muito bem, ok? Então, qual é o significado dessa circuncisão, né? Conforme é revelado no novo pacto, isso significa despojamento do corpo da carne. Veja, por favor, nas palavras do apóstolo Paulo, em Colossenses 2:11, ele diz, nele também, está falando em Jesus, foste circuncidado. Bispo, eu fui circuncidado? Foi. Você e eu. Mas não me operaram. Agora, como é que acontece a circuncisão? Não por intermédio de mãos. Mas no despojamento do corpo da carne. Quer dizer que a nossa carne tem um corpo de humilhação. Quando esse corpo é despojado, é tirado o poder deste corpo da carne. Quando a carne perde o poder, a nossa circuncisão aconteceu. É a circuncisão de Cristo. Então, quando Cristo vem morar em nós, esse poder pode ser exercido
para que a nossa carne seja despojada. Não tenha nenhum poder. Então isso já aconteceu. Agora em Gilgal, isso tem que ser prática de vida. Quem olhar para você não pode ver carne. Quem olhar para mim não pode ver carnalidade mais. Quem olhar para nossa família tem que ver espirituais, pessoas maduras, pessoas que sabem o que querem, pessoas conquistadoras, pessoas que deixaram o mundo para trás, o deserto para trás, o Jordão para trás, pessoas que estão em outro patamar espiritual. Amém? Olha, isso é muito sério, hein? Então, a gente vê nas duas passagens, tanto a de Josué como agora de Paulo, né? Que Deus, ele retirou do seu povo o opróbrio, a vergonha do mundo, a vergonha do deserto. Em Gilgal, Deus retira a vergonha. Então, se você está aqui envergonhado por qualquer coisa que você tenha feito no seu passado, Deus tem o poder de tirar essa vergonha. Você não pode ir para as grandes conquistas com vergonha. Você tem que dizer, chega, eu recebo a obra de Cristo no meu interior. Não mais vergonha. Ele fez a circuncisão dentro de mim. A minha sujeira foi tirada, como a dos hebreus foi tirada através da circuncisão do prepúcio. Amém? Então, quando Deus olha para você e olha para mim, Ele vê você limpo, Ele vê eu limpa, Ele nos vê regenerado, Ele nos vê totalmente purificados para nós conquistarmos o que Ele tem para nós. Ok? Então, Gilgal é lugar de deixar para trás tudo que nos causou vergonha, tristeza, tudo que desmereceu a nossa pessoa. Fica para trás. Quem vai conquistar não fica, porque em 1900 eu já tive isso, porque me roubaram, porque me fizeram, me lesaram, me violentaram. Amados, em Gilgal, zera. Entenderam? Não tem mais lamento do Egito, lamento do deserto, já foi. Em Gilgal nós amadurecemos, em Gilgal nós crescemos, em Gilgal nós tomamos consciência de que nós passaremos por lutas. Ouça, estou preparando você para conquistas. Passaremos por lutas, mas nós venceremos à medida que nós assumirmos uma postura madura de não sermos mais meninos. Então, nós vamos estar com grandes conquistas diante de nós. Como é que eu tomo posse disso? Não tem mais dúvida, não tem mais ser, não tem talvez, não tem carne. Eu vou fazer a vontade de Deus e eu vou conquistar. É assim que as coisas funcionam. Amém? Quanto tempo eu tenho, meu bispo? 15. Ponto 5. Em Gilgal, o caráter deve ser tratado. Sabe aquela coisa que... Tem uma turma que é tua amiga, que gosta e respeita e entende o jeito que você é. Mas quem não é muito chegado... Não entende porque você é grosso, porque você fala estranho com uma pessoa, porque você se dirige para um manso e para outro não. Então isso não pode acontecer mais. O nosso caráter tem que ser o caráter de Cristo. É sim, sim, não, não. O que disso passar vem do... Então, agora em Gilgal, tem que se tratar caráter. Sabe por quê? Porque a conquista, ou as conquistas que estão diante de nós, Deus nos dará a medida de termos o caráter de Cristo manifesto. Eu não posso ir para uma guerra com um mau caráter. Eu não posso disputar algo com alguém, e Deus quer me dar, já me deu, é meu, eu só vou vencer, eu só vou fazer aquelas etapas para cumprir aquilo que vai me fazer tomar posse da bênção. Eu não posso ir para isso e achar que eu vou ganhar se o meu caráter não for o caráter de Cristo. Se eu for ainda uma má caráter, e quando eu digo má caráter, não estou falando aqui no sentido pejorativo. Se o meu caráter ainda tem altos e baixos, se eu ainda sou um pouco dúbia de caráter, seja com este ou com aquele, ou com todos, eu não posso ir para uma conquista, porque eu não vou conquistar. Aí aquele que está com aquilo que é meu, indevidamente ele está com aquilo, vai continuar com ele. E eu vou ser humilhada. Porque era para ser meu, e eu, por falta de caráter de Cristo, não posso vencer essa guerra. Quem está entendendo? Amém. Então, amados, vamos deixar bem claro uma coisa. Quem peca é a carne. Nós somos seres espirituais, mas nós temos uma carne, um corpo de humilhação. Então,
É a carne que peca. E uma das lições mais difíceis de serem aprendidas, a lição mais, eu acho que é a mais difícil de ser aprendida pelo crente, é que ele reconheça a sua própria carne. Porque nós gostamos de ver a carne do outro. Muitas vezes a pessoa diz, lá, está na carne. E essa atitude é carne. Quando você identifica e já aponta o dedo para o outro que está na carne, você está na carne. Porque a Bíblia diz que os nossos olhos são bons. E quando os olhos são bons, todo o interior é bom e a gente vê as coisas boas. É difícil você ver uma coisa ruim. Quando você só vê coisa ruim, coisa errada, e você critica, você vê defeito, você põe defeito, e você só acha as coisas negativas, o que está acontecendo exatamente? Você está na carne. Então, em Gilgal, é muito necessário aprender a reconhecer a sua própria carne. Você tem que dizer, coisas que você fala, coisas que você faz, coisas que você pensa, você tem que dizer, isso é carne. E sem, sabe, amado, para que isso? Para você saber lidar com ela, saber do que ela é capaz. Não adianta falar, não, isso é normal, todo mundo faz na carne. Quem está na carne faz, todo mundo. Mas eu não ando na carne, eu não sou todo mundo. Eu sou regenerado, eu sou uma nova criatura. Deus me amadureceu espiritualmente com as experiências que Ele permitiu, com tudo que eu já vivi com Cristo. Então, o meu caráter tem que ser tratado para eu ir para as conquistas, para aquilo que Deus tem para mim. Amém? Às vezes, a gente passa por fracassos, privações, tribulações, e a gente não entende que tudo isso é consequência da vida na carne. Portanto, nós precisamos saber o que é a nossa própria carne. Você tem que saber do que a sua carne é capaz. Quando você souber do que a sua carne é capaz, você vai saber tratá-la, lidar com ela. Você vai se aprimorar, o seu caráter. Amém? Então, em Gilgal, a gente olha para dentro de nós como jamais a gente olhou. Lá no tempo de Josué, Gilgal era exatamente o lugar onde a carne foi despojada e julgada. Em Gilgal, Deus nos concede entendimento de que a carne deve ser despojada. É hora do tratamento do caráter. Então, assim, eu quero Canaã. É hora de tratar o caráter para você usufruir de Canaã. Chega em casa, pode avisar toda a sua parentela, avisa todos os seus amigos, diga, olha, é o seguinte, eu não vou ficar no deserto, porque o deserto não é o meu lugar. Se eu vou atravessar o Jordão, eu vou, e vou vencer essas dificuldades pelo poder de Deus. E chegando em Gilgal, seja eu já estando, ou vou chegar em pouco tempo, ouçam todos, eu não serei mais a mesma pessoa. Eu vou tratar do meu caráter. Então, se vocês conheceram uma Solange, uma Débora, uma Maria, uma Antônia, uma Sueli, uma Suzy, até o dia de hoje, vocês vão ver outra pessoa daqui para frente. Por quê? Que outra pessoa? Aquela que vocês já conhecem, as virtudes, a bondade, as características que já se manifestam de Cristo, do caráter de Cristo. Mas agora vocês vão ver uma pessoa que não aceita mais ser conduzida nesta vida do jeito que está. Nós temos que ser melhores. Nós temos que ser melhores. Amados, eu não sei qual vai ser a palavra profética de 2018. Mas eu estou preparada para as conquistas que eu jamais fui capaz nesses anos todos da minha existência nesta terra. Por quê? Porque eu estou talhando, eu estou cuidando da minha carne. Eu já fiz muita bobagem, eu já dei muito rebote, eu já revidei, mas já faz um tempo que eu disse, couves, não quero saber. Se vocês querem ficar andando em roda, em círculo no deserto, que fiquem. Porque o que Deus tem para mim é grande, como para todo aquele que quer viver uma vida de espiritualidade elevada. Então, eu vou para as cabeças, como diz o povo. Eu não aceito a minha carne me humilhando mais. E olha que eu a subjugo legal. Mas falta. E isso que falta, não vai faltar. Em Gilgal, o caráter tem que ser 100% caráter de Cristo visto. Amém? Então, Deus declara que a carne deve ser lançada fora.
que a carne precisa ser circuncidada. Hoje, você sabe, onde é que nós realizamos a nossa circuncisão? No coração. Então, o nosso ponto de partida, a expressão mais elevada da vida espiritual, se encontra em negar a própria carne. É carne, não. Eu tenho vontade de falar, mas carne, não. Eu tenho vontade de não ouvir mais, mas carne não. Eu tenho vontade de ficar dormindo, carne não. Eu tenho vontade de jogar tudo para o alto, carne não. Eu tenho vontade de carne não. 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 Eu tenho vontade de dar um murro na parede. Você vai machucar a sua mão. E se a parede for fraca, você ainda vai pagar o conserto. Carne não. Eu falo, porque ninguém me segura. Carne, não. Isso é para quem vai conquistar, logicamente. Amém? Amém? Então, aqueles que não estiveram em Gilgal, ainda não deram início, de fato, à sua jornada espiritual vitoriosa em rumo às maiores conquistas. Porque Gilgal é o divisor de águas da carne, da carnalidade. Tá? Se a gente não aprender realmente a negar a carne, nós não poderemos dizer que sabemos o que é uma vida espiritual. Nós podemos ser zelosos nas boas obras, nós podemos fazer as coisas tudo assim, externamente bonitinhas, né? Nós podemos até nos sentir felizes em realizar coisas na obra de Deus, tal, mas ainda não há revelação clara da vontade de Deus se a gente não subjugar a carne. Romanos 8:8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E alguém que não agrada a Deus vai conquistar o quê? Nada. Vai ter a bênção para uma conquista? Não. Josué 5:9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então você tem que ver que Jesus já fez essa obra de remoção daquilo que era o quê? Opróbrio, vergonha. Não deixe mais que a sua carne lhe envergonhe. Não deixe mais que a sua carne lhe iluda, lhe engane. Amém? Então, para a gente interpretar corretamente o significado de Gilgal, a gente deve saber que Gilgal é um nome que significa removido. O que é isso? Removido o lixo da nossa carne. Removido o poder da nossa carne. Não é? E aquela geração dos filhos de Israel, que inicialmente saiu do Egito, você sabe, todo mundo tinha sido circuncidado. Mas aquela geração que nasceu depois, no deserto, não foi. E aquela geração, para entrar em Canaã, na entrada de Canaã, para tomar posse da herança, ela tinha que ser despojada na carne. Você, para tomar posse do que Deus tem, a sua carne tem que ser removida. Amém? Amém mesmo? Então, a minha pergunta é: quem verdadeiramente reconhece o que é a carne? Nós temos que pensar, nós sabemos realmente o que é a nossa carne? Quem entende o que quer dizer tratar com a carne? Quem é que compreende o que quer dizer o julgamento da carne? Então, assim, Gilgal é o lugar onde a nossa carne é despojada. Tá? Então, para nós, povo da graça de Deus, o que é Gilgal? Simboliza o lugar onde a nossa carne deve ser julgada por nós mesmos, tá? Por meio de todo o entendimento e conhecimento que o próprio Deus nos concede. O Espírito Santo que habita em nós nos mostra direitinho o que a nossa carne faz. Ok? Então, Deus declara que a carne deve ser lançada fora. Deus afirma que a carne precisa ser circuncidada. Portanto, amados, vamos permitir uma limpeza dentro de nós. Essa é a minha proposta. Ok? Para as grandes conquistas que estão por vir. Aqueles que não aprenderam a negar a carne, não sabem o que é uma vida espiritual. Essas pessoas podem ser zelosas, como eu disse, mas não sabem o que é a vida espiritual. Bispa, mas e a liberdade? Olha, amado, liberdade cristã não é liberdade para a carne. Ok? Liberdade cristã é a liberdade para a expressão da vida de Cristo como novas criaturas que nós somos. A carne é a nossa natureza pecaminosa. Ela deve ser mortificada todos os dias. Por isso, foi considerada por Deus como estando crucificada juntamente com Cristo, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, a nova criatura, quem aqui é nova criatura?
Esta sim é livre, ela é celestial, ela não é terrena, ela é responsável, ela é perfeitamente santa. Então, quando uma pessoa se deixa governar pela carne, ouça porque isso é importante, e ela negligencia os deveres que lhe são ordenados na palavra de Deus, o que é que vai ser visto? Amados, o que se verá são todas as manifestações que são designadas por obras da carne. Quando uma pessoa não subjuga a carne, você vê tudo que é obra da carne na vida dela. Mentira, vício, bebida, fornicação, prostituição, palavreado chulo, enfim, dissensões, iras, contendas, e não o fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, alegria, mansidão, longanimidade, não é? Domínio próprio, etc. Não basta, portanto, somente conhecer e defender a sã doutrina. Ah, eu conheço a graça, eu sei o que é predestinação, eu sei o que é a lei e o que é a graça. Olha, amados, não é só saber e defender a graça, é necessário praticar a graça de Deus. Eu já vi gente passar aqui, cheia, ai, é minha graça, porque a graça está tudo na desgraça. Todo mundo com a carne a mil, pecando, descendendo, sei lá, dividindo, contendendo, xingando, levantando suspeita maligna. Deserto para vocês. Cobras, serpentes, abrasadoras, fogo, sabe? Morte, escassez, sol suficiente. E normalmente quem está no deserto gosta de pôr bênção. Aí tem um oásis pela misericórdia de Deus e põe lá, ai, como eu estou vivendo. Lê do engano, querida. Oásis passam, o deserto continua. A sequidão vem, quando se põe a cabeça no travesseiro por se estar na carne, não se dorme, não se tem paz, não se tem sossego, não se tem descanso, os verdugos ficam ali, os atormentadores, é gente atormentada. Você não pode permitir mais nada dessa coisa na sua vida, nem dentro da sua família, amém? Então não basta conhecer a graça, defender a sã doutrina, é preciso viver a graça. Praticar a graça. Gálatas 5:24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Olha, a carne está presa na cruz, com as suas paixões e... Como você sabe que uma pessoa crucificou a carne? Você não vê mais na vida dela concupiscências, enganos, paixões, aquelas bobeiras, as coisas da velha natureza. Então, se Deus sentenciou a morte, a carne com as suas paixões e cobiças na cruz, como é que nós podemos viver debaixo ainda dessa influência, em vez de a gente não se despojar de tudo isso? Uma vez que nós conhecemos a vontade de Deus, não é? É que a gente se livre desse corpo de pecado, graças a Deus. Nós temos que lançar fora isso. Então, amados, a vida cristã, ouça, para você que vai para Canaã, ou que você já vai começar suas conquistas em Canaã. A vida cristã, ela não é uma vida contemplativa. Ah, que bonito. Oh, que palavra. Ah, que promessa linda. Vou postar. Ai, olha o testemunho do irmão. Oh, que lindo. Que bênção. Amados, a vida cristã não é uma vida contemplativa. Não é uma mera devoção mística. A vida cristã é uma vida que deve ser aprendida todos os dias. É uma prática. É um hábito. É um constante crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. Você tem que estar melhor hoje, amado, do que quinta passada. Se você não começou a orar ainda depois do que o apóstolo nos trouxe domingo, você está patinando. A vida espiritual é prática. Tudo bem, não precisa pegar lá. Você orava os 3 minutos e agora vai orar 40 de repente. Ninguém faz isso. E aí é hipocrisia mesmo da carne, não adianta. Mas, amado, 3 minutos por dia, em vez de postar, ora. Deixa ele falar um negócio. Não, eu estou postando. Não está orando, está postando. Pega esses 3 minutos, se alguém posta 3 minutos, eu duvido. Normalmente é mais de hora. Se você somar tudo que você posta durante o dia, deu mais. Mas pega 3 minutos de uma parada para postar, larga o celular, maldito!
que rouba. Quando ele é maldito? Quando ele rouba. Porque quem veio para matar, roubar e destruir é Satanás. Então, se ele está roubando o seu tempo de oração, larga o maldito e vai fechar a porta do quarto. E em silêncio, lá, fala com o teu pai em secreto, que o teu pai está ali para te ouvir. Amados, 3 minutos, tem crente que nem isso faz. Posta a beça, mas orar 3 minutos. E não é orar dormindo, já viram, né, que o apóstolo fez. Nem orar zanzando com a TV ligada. Senhor, Senhor, mas agora é o Globo Esporte. Senhor. Peraí, deixa eu ver os gols. Senhor. E Deus diz, eu já sei os gols. Senhor. E Deus, sim. Senhor. Senhor, agora eu preciso ir, Senhor. Agora acabou meu tempo. E não orou. Isso é carne. A carne está vencendo. E aí tem um negócio para sair aquela semana, sabe? E depois, bispa, por que não sai, bispa? Por que? Eu? Sabe qual vai ser minha resposta agora? Vai perguntar para a sua carne. Por que aquele negócio não sai? Por que aquilo não anda? Por que Mas, bispa, por quê? Eu não vivo lá com você. Nem se eu vivesse, eu não sei dentro de você, mas Deus sabe. Então, vá perguntar para a carne, porque as coisas não acontecem, porque aquilo não sai, porque aquilo estava para sair. Sabe aquilo que está para sair, e o outro que saiu para o outro. Era uma conquista sua, mas por causa da carne, e só você pode tratar com a sua carne, mais ninguém. O outro quem é? Às vezes é um ímpio. Era seu, mas ficou ainda com ele. É os amorreus, os cananeus, que estão ali tomando o que é seu, por enquanto você não puser as barbinhas de molho. Amém? Então eu quero orar com a igreja agora. O que nós vamos orar agora? Bispo, nós vamos orar agora. Ovelhinha do Senhor, nós vamos orar, para a gente aprender a tratar com a nossa carne na questão de caráter. Porque essa coisa de chegar e falar, olha, tem uma pessoa que falou, né? Coisa que eu mais abomino é quando alguém vem me trazer uma má notícia e diz que uma pessoa falou. Você quer resolver a questão? Quem é a pessoa? Vamos resolver agora. Isso é caráter. Tem uma pessoa que não está gostando de um negócio. Que negócio e que pessoa? Não, eu não vou falar. Eu não quero falar. Você é carne e você não quer resolver coisa nenhuma. Você vai ficar patinando. Aliás, está no desertão. Não está nem em conquista ainda. Porque quando a gente quer conquistar e está em Gilgal, Canaã, a gente dá nome às coisas. A gente é um instrumento de solução. A gente não tem vergonha. A gente não tem medo. A gente tem caráter para levar até o fim aquilo que é para ser feito da parte de Deus. E se não é da parte de Deus, não leve para ninguém. Jogue fora. Feche sua boca. Entregue para Jesus. E continua cuidando da sua própria carne. Amém? Todos de pé nessa hora, vamos orar. Nós temos que ter posturas. Então pense bem quando você for falar de alguém, trazer uma coisa, levantar uma situação. Se você não pode falar nome, se você não pode resolver, o problema é você. Ou aquilo é mentira. Então, caráter tem que ser tratado. Ok? Nós vamos orar, todos nós, para que a partir deste conhecimento, a gente comece a tratar com a nossa carne e despojar aquilo que não pode mais continuar. Tem que haver um divisor de águas, antes do Jordão e depois do Jordão. Pai amado e bendito. Senhor, são tantas as situações, Jesus. São tantas as questões, Pai, que envolvem a nossa vida espiritual. Consequentemente, envolve toda a nossa vida, porque tudo começa na vida espiritual. Por isso agora, Jesus, esteja aqui cada um onde estiver. Fato é que o nosso lugar não é o deserto. Mas o nosso lugar também não é ficar contemplando o Jordão.
nós temos que passar. E em passando, pelo teu poder, pela tua capacidade, pela tua provisão, todos nós precisamos de um tempo acampados em Gilgal, Pai. Nós não podemos sair correndo para as conquistas de Canaã se nós não tivermos um recomeço com o Senhor. Recomeço, Jesus. Mas agora num novo patamar, numa nova dimensão espiritual. Jesus, é nesse recomeço que o Senhor quer tratar conosco, Pai. Nas questões do caráter, nas questões da santidade, da carne, Pai. Jesus, a minha oração é que para que cada ovelha que está aqui no santuário, as que estão pela internet, as que vão ouvir esta mensagem, Jesus, olhem para si mesmas, Pai. Cada ovelhinha possa identificar o que é necessário ainda despojar, Pai. Porque o Senhor já fez isso. O Senhor habita em nós, já nos lavou, já nos regenerou. Mas quando essa obra vai ser concreta, visível, palpável, testemunhada, Senhor, por todos à nossa volta? Quando, Pai? Isso vai ser tão evidente que nós vamos avançar e avançar e conquistar e conquistar e conquistar e não parar mais, Jesus. Pai, ajuda cada um de nós, Pai, do mais velho ao mais novo, aqueles que são mais experientes contigo, aos menos experientes, aos antigos convertidos, aos novos convertidos, aos que estão há muito tempo, aos que estão chegando. Ajuda todos nós, Senhor. Nós queremos que Gilgal na nossa vida seja um divisor, Pai. Tem que ser o antes do Jordão e o depois do Jordão na vida de todos nós, Senhor. Afinal, o deserto não é o nosso lugar, mas ensina-nos, Pai, a viver Canaã. Ensina-nos, Pai, a desfrutar das melhores e superiores promessas, a graça de Deus. Ensina-nos, Senhor. Porque não adianta estar em Canaã pensando que está no deserto. Não adianta, Senhor, ir para lutas, para batalhas, somente para sobreviver. Não é para sobreviver. É para avançar, para vencer, para possuir. Jesus, ó Deus, a minha oração hoje é para que cada um de nós saiba, Senhor, tratar com a sua própria carne, Jesus. E que ao reconhecermos o que é carnalidade em nós, o que ainda está, Senhor, nos atrapalhando, nos impedindo de avançar, de conquistar, de crescer, que isso possa ser despojado. Que isso possa ser, Senhor, de fato crucificado com Cristo. E que todos que nos conhecem, Pai, ou que venham a nos conhecer, nos vejam, Pai, nos identifiquem como pessoas espiritualmente maduras. E que, como aconteceu com o teu povo, que também nesta terra, Jesus, aqueles que estão tomando posse do que é nosso, ao nos virem, ao nos sentirem aproximar, ao terem algum contato conosco, que eles desfaleçam, que eles temam, Pai, porque maior é o que está em nós do que o que está neles, Pai. Então, Senhor, ensina-nos, enquanto estivermos no acampamento em Gilgal, ensina-nos, Pai. Este é o nosso quartel-general para nos prepararmos para as grandes conquistas que virão. E nós veremos, Pai, o que jamais vimos em toda a nossa existência. Assim eu oro, crendo e confessando em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.